Quando eu assisti Zona de Interesse lá na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, eu já tinha ouvido falar sobre o filme, bastante na verdade, porque ele tinha estreado lá em Cannes em maio, mais ou menos, de 2023, e desde então ele tem sido muito comentado, e tem sido muito comentado também a temática da banalidade do mal, que é aí uma das temáticas principais do filme. Então eu tinha uma certa expectativa do que eu ia ver lá, mas mesmo assim, quando o filme começou, eu fiquei uns bons minutos de boca aberta mesmo, sem conseguir fechar, e eu demorei um tempo para sair desse lugar de completamente estarrecida com aquilo que eu estava assistindo. Olá, eu sou a Aline para o canal NA Nenhuma das Alternativas e eu vim falar sobre Zona de Interesse, que é esse filme que está indicado na categoria de melhor filme, mas ele também está indicado na categoria de filme internacional. Ele é o representante do Reino Unido dentro dessa categoria e é o único da categoria que também está em melhor filme. Então, né, basicamente a gente tem o favorito da categoria de melhor filme internacional. Vai ser muito bizarro se ele não ganhar dentro dessa categoria. É meio aquele fácil que você vai marcar no bolão, aquela vitória fácil no bolão, é Zona de Interesse em filme internacional. Mas ele está indicado a outros prêmios importantes, como melhor diretor para Jonathan Glazer, e melhor roteiro adaptado também, e melhor som, que foi talvez a indicação que eu mais curti ver, porque eu não esperava ver ele ali. O som, eu vou falar um pouquinho aqui no vídeo, é uma característica bastante importante do filme. Ele acabou de estrear nos cinemas brasileiros na última quinta, no dia 15 de fevereiro, e ele está provocando um certo rebuliço, e que bom! Ele foi feito para isso e isso significa que ele está chegando em mais pessoas. É um dos melhores filmes do ano para mim. Basicamente, a gente tem a história sendo narrada nos anos 40 na Alemanha e a gente acompanha uma família que tá ali vivendo o dia a dia dela, né? Você tem essa mãe que tá bastante preocupada em manter a casa toda bonita, construir um jardim, uma área de lazer para as crianças brincarem. As crianças estão basicamente preocupadas em brincarem, são crianças. E você tem esse pai que tem uma posição importante no trabalho e está preocupado também com questões do trabalho e em se mostrar bastante eficiente, e ele tem se mostrado bastante eficiente para os seus superiores, ao mesmo tempo que ele tenta equilibrar aí o trabalho com a família, o tempo que ele também tem dedicado à família dele. Vida normal, exceto pelo motivo que eles moram do lado do campo de concentração de Auschwitz e o patriarca dessa família é comandante em Auschwitz. Eu não conhecia o conceito de banalidade do mal que foi cunhado pela filósofa alemã e de origem judia, a Hannah Arendt. Eu tinha ouvido esse conceito por conta do filme e eu só fui pesquisar depois mesmo. Para quem não conhece, a Hannah Arendt, ela escreveu um livro que chama Eichmann em Jerusalém, e foi publicado em 1963, e o livro é o resultado da experiência dela de acompanhar o julgamento desse oficial nazista, o Adolf Eichmann, que foi uma das poucas pessoas julgadas pelo crime do Holocausto. Ele foi considerado culpado e sentenciado à morte, mas não sem antes alegar o tempo todo que ele era inocente dos seus atos, alegando que ele estava simplesmente cumprindo ordens dos seus superiores. A Hannah então acaba analisando esse comportamento que ela percebe no oficial nazista e ela chega à conclusão que esse mal, que obviamente foi causado pelo homem, ele teve ações concretas dentro de tudo que aconteceu, mas a origem dele não é uma origem extraordinária. Esse homem nasceu mal, ele é adepto de atitudes cruéis. Não, ele é um homem, na verdade, absolutamente ordinário, comum, sei lá, uma pessoa X na vida, mas que acabou causando atos horrendos por conta de estar envolvido dentro de uma situação que foi permitindo ele assumir todas essas posturas. Eu entendo que a Hannah não está tirando a responsabilidade desse homem, mas ela está colocando que pessoas comuns, pessoas normais, vivendo vidas normais e nada extraordinárias, pelo contrário, bem medianas,
podem ser responsáveis por atos horríveis. Ou seja, o mal mesmo nas facetas mais horripilantes, como a gente tem aí na situação do Holocausto, ela pode partir do trivial. É com esse mal que a gente se depara em Zona de Interesse. Aquelas pessoas que a gente vai acompanhando ali têm dramas, problemas absolutamente comuns, como eu citei aqui no começo do vídeo. São coisas banais, são coisas mundanas, que poderiam ser os problemas dos seus vizinhos hoje. Os personagens são Rudolf Höss, que é interpretado pelo Christian Friedel, e é o comandante, e a esposa dele, que é a Hedwig, é interpretada pela Sandra Hüller, que já estava magnânima em Anatomia de uma Queda, e mais uma vez ela está aqui, ela está indicada em 2 filmes da categoria de melhor filme do Oscar, e também está incrível aqui, vivendo a esposa. Basicamente, esses dois estão ali tentando criar a vida dos sonhos deles. Você ouviu certo, vida dos sonhos. A casa, de fato, é muito bonita, o espaço que eles criam ali é bastante acolhedor até. Se você separa as coisas, se você consegue fazer isso. O filme é quase todo gravado à luz do dia, deve ter sido também gravado num período de temperaturas agradáveis lá na Alemanha. Se é que o filme foi gravado na Alemanha, agora eu não tenho certeza. É relativamente acolhedor, não é uma coisa sombria, não é uma coisa que evoca alguma coisa ruim ali no visual. Mas a câmera do Jonathan Glazer, ela escolhe filmar esses personagens à distância. A gente não tem planos muito fechados nos rostos dos personagens. A gente trabalha mais com planos médios e planos bem abertos, que vai pegar bastante o cenário e que vai ter uma certa distância desses personagens. Eu assisti um vídeo que mostrava como que eles fizeram essas câmeras, e eles basicamente mantiveram as câmeras fixas em alguns lugares ali do espaço onde eles estavam gravando, sem cameramans por trás manipulando essas câmeras. Então as câmeras estavam fixas e gravavam os atores que ficavam sozinhos em cena. Às vezes, quando o personagem estava sozinho, ele realmente estava completamente isolado, sem ninguém ali junto com ele. Então, se você sentiu esse olhar impessoal para dentro do filme, entenda que ele foi muito bem pensado e planejado pelo diretor. Zona de Interesse é um filme que te choca sem nunca mostrar nada do que está acontecendo lá dentro do campo de concentração. Na verdade, ele trabalha muito com o nosso imaginário coletivo e com as informações prévias que a gente tem das coisas horríveis que aconteceram no Holocausto e nos campos de extermínio. Esse imaginário popular, essas informações todas que a gente tem, elas são muito importantes para a gente entender o que é uma fumaça que está subindo ali, o que são os sons que a gente está ouvindo. Tem muitos sons que entram para dentro da tela, a gente não vê, mas a gente ouve muita coisa. Essas informações mexem com a gente quando a gente vê que tem alguma coisa estranha na água do rio onde eles estão se banhando, e eles ficam um pouco assustados, e a gente só entende porque nós temos esse conhecimento prévio sobre o que acontecia lá dentro. Então o filme vai trabalhando essa coisa do incômodo em todos os segundos da projeção. Como eu disse, o som é bastante importante. Tudo ali visualmente está bastante impecável, mas a gente ouve, porque eles podem arrumar aquela bolha deles quão bonita eles quiserem, mas eles não conseguem se afastar completamente daquela realidade. Então eles simplesmente ignoram os sons. Eu imagino que vai ser muito difícil para qualquer espectador do filme ignorar o que está ouvindo. É claro que o horror é o Holocausto, mas aqui em Zona de Interesse, o horror também é a falta de consciência dessas pessoas que estão ali morando do lado de Auschwitz. É claro que alguns membros da família, eles não estão diretamente envolvidos, mas o patriarca é o comandante, é o cara que toma decisões ali dentro do campo de concentração. O funcionamento de Auschwitz ali para eles é completamente normalizado. Os problemas que eles têm, os dramas com os quais eles têm que lidar ao longo do filme, nada tem a ver com o assassinato das pessoas que está acontecendo ali do lado deles. E essa indiferença consegue ser tão horripilante quanto as ações diretas que provocam esse genocídio. O tempo todo o filme ele tá com uma certa provocação,
também pra gente como espectador. E se não fica muito claro ao longo de todo o filme, nas cenas finais, isso bate em você e te dá um tapa na cara. Eu acho que vai ser bastante difícil você sair do cinema sem estar bastante reflexivo e pensativo sobre a discussão que ele está propondo para muito além da Alemanha nazista, mas para espectadores de 2024. Zona de Interesse é um filmão, ele é uma experiência diferente do que a gente costuma ter no cinema mais tradicional. Eu não acho que ele chega a ser experimental ou nada do tipo, mas ele coloca a gente numa posição diferente e eu gostei muito de como o Jonathan Glazer utilizou esse assunto, a forma como ele tratou e organizou essa história. É um filme que com certeza eu indico para todo mundo. Todo mundo vai gostar? Eu acho que não é nenhum filme para ser gostado, mas é um filme para ser conferido. Me digam nos comentários o que vocês acharam de Zona de Interesse, como que tá a torcida de vocês pro Oscar e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!